Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J, em mais um vídeo, na intenção de abençoar o seu coração, de edificar a sua fé, de trazer um pouquinho mais de conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida. Amém? Hoje nós iremos meditar sobre os erros que nós podemos cometer quando nos deixamos levar pelas aparências. E às vezes até alguns agravos que nós sofremos quando somos julgados pela aparência, não é verdade? Tem um ditado que diz, ele é muito verdadeiro, as aparências enganam. Quantos de nós às vezes não fomos discriminados, né? Pré-julgados, sofremos preconceitos por conta da nossa aparência. Tem uma história muito interessante de um senhor da nossa cidade que uma vez ele esteve numa concessionária e ele, matuto da roça mesmo, chegou lá com chinelinho de dedo, roupa meio suja, né? E falou, queria dar uma olhada nos caminhões. E aí um vendedor experiente olhou para aquele senhorzinho, não deu nada para ele, falou, tá bom, pede aquele menino ali para poder te atender. E o menino era um novato. E o menino mostrou o caminhão, né, com paciência para ele. Resumindo a história, depois que ele viu o caminhão, ele falou, eu gostei do caminhão, vou levar. E tava com uma sacolinha assim, parecendo uma sacola de compra escura. E aí ele abre aquela sacola e dentro daquela sacola tinha maços e mais maços de dinheiro, né? Naquele tempo ainda se podia andar dessa forma, né? E o vendedor, que se dizia experiente, perdeu a venda porque julgou pela aparência. E quantos de nós às vezes não corremos o risco de cometer esse erro? E isso não é algo só da atualidade. A palavra de Deus vai nos mostrar num texto de 1 Samuel capítulo 16, algo muito semelhante. Nós vamos perceber que, infelizmente, nós corremos o risco de sofrer, né, certos preconceitos e julgamentos, até mesmo dentro do nosso seio familiar e, por que não dizer, dentro da igreja. A Bíblia vai dizer, no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver o contexto anterior, que Israel pediu a Deus um rei. Lembrando que o reinado ou o governo de Israel era teocrático. Deus sempre usava o quê? Homens de Deus. Usavam um juiz, usavam um profeta para estar representando Deus diante do povo. Nesse caso era o profeta Samuel. Mas o povo chega para o profeta Samuel e fala, nós não queremos mais ser diferente das demais nações. Nós não queremos um reino teocrático. Nós queremos uma monarquia. Nós queremos um rei como qualquer outra nação. Samuel apresenta isso diante de Deus e Deus vai falar com Samuel o seguinte, olha, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então, se eles querem um rei, eu vou dar um rei. Então Samuel unge a Saul, um rei segundo o coração do povo, segundo os padrões do povo. Um rei, um homem alto, um homem de boa aparência, um homem que tinha imponência. E Saul governou Israel durante 40 anos, porém Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e desobedeceu ao Senhor, a ponto de Deus rejeitar Saul. E então Deus chega para Samuel, o profeta Samuel, e diz para ele, olha, você vai levantar um outro rei, porque o reinado de Saul chegou ao fim. Vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir um rei. Samuel então avisa Jessé para preparar os seus filhos, porque ele estava indo na sua casa para poder ungir um dos seus filhos rei. Jessé era pai de Davi, e nós sabemos a história, o segundo rei de Israel foi Davi. Porém, a Bíblia vai dizer que Jessé prepara um banquete maravilhoso, esperando o profeta Samuel para aquele momento solene, tão especial, mas nesse banquete não havia a presença de Davi. Todos os irmãos de Davi estavam ali, porém o pai de Davi, julgando pela aparência, entendeu
que Davi não tinha a menor chance de se tornar rei de Israel. Davi foi discriminado dentro da sua própria casa. Davi sofreu sendo julgado pela sua aparência dentro da sua própria casa, no seio da sua família. Não bastasse isso, agora chega o profeta Samuel, e a Bíblia vai dizer que quando Samuel bate o olho em um dos filhos de Jessé, ele já logo diz: verdadeiramente estou diante do rei de Israel. Por quê? Um dos irmãos de Davi, ele também tinha as mesmas características de Saul. Ele era alto, ele era forte, ele tinha uma boa aparência, ele tinha uma imponência muito grande. E aí Deus repreende o profeta, dizendo para ele, 1 Samuel 16, capítulo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a aparência, nem pela altura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém Deus conhece o coração. Aleluia! Davi foi discriminado, de certa maneira rejeitado, também pelo homem de Deus. Ou seja, as aparências enganam de tal maneira que nós, como seres humanos, corremos o risco de nos enganar. E é por isso que nós temos que estar muito ligados com Deus e consultar a Deus diante de toda e qualquer situação, para que nós não venhamos pecar. A Bíblia vai dizer, o próprio Cristo dizendo: olha, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Não julgueis para não serem julgados. Ou seja, você precisa ser muito justo diante de tudo aquilo que você vier fazer, que eu vier fazer. E Jesus não está dizendo que nós seremos julgados simplesmente por um outro semelhante, não. Nós seremos julgados pelo próprio Deus. Ou seja, com a medida que eu medir alguém, eu corro o risco de ser medido por Deus. E eu corro um grande risco, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo. Eu corro um grande risco de ser achado em falta nessa balança. Então eu não posso cometer o erro de julgar ninguém. E se você sofrer com preconceito ou com pré-julgamento, um apontar de dedo, enfim, se alguém errar com você por causa da sua aparência, deixa eu te dizer, não fica triste com isso. Porque o texto está dizendo exatamente isso. A sua família pode errar com você, te julgando. O homem de Deus, a igreja, pode errar com você, te julgando. Mas a Bíblia vai dizer que Deus conhece o coração. Deus, ele jamais erra. Então, Deus faz com que o profeta peça para chamar Davi. O pai de Davi chama Davi. E agora Deus honra Davi diante dos olhos da sua família, diante dos olhos da igreja representada pelo profeta. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida também. Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Então você não pode se deixar bater por nada que acontece no exterior. Você precisa, em nome de Jesus, estar no centro da vontade de Deus, tendo a certeza de que Deus está olhando para você e que Deus está cuidando de você. Tem pessoas que também, em contrapartida do que nós acabamos de falar, vivem de máscaras. E deixa eu te dizer em nome de Jesus, essas máscaras vão ter que cair. Porque você pode enganar a sua família, você pode enganar a igreja, você pode enganar até a sociedade. Mas a Deus você não engana. Então, em nome de Jesus, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Se você tem vivido de uma forma hipócrita. Peça perdão ao Senhor se você tem julgado as pessoas pela aparência, pelo seu jeito, pela fala, enfim. Nós corremos tanto risco de errar nesse sentido. E busque, através de uma comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus, fazer o que é certo.
Se Samuel tivesse orado ao Senhor antes, ele não teria julgado de forma errada naquele momento, porque Deus teria falado ao seu coração: olha, o rei não está aqui. Mas rapidamente ele se precipitou. Nós não podemos nos precipitar, porque se nós nos precipitarmos, nós vamos também errar julgando pela aparência. Tá bom, querido? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero em Deus que essa palavra tenha vindo de encontro à sua necessidade, tenha falado ao seu coração e tenha de alguma forma gerado em você mais conhecimento e fé para que você não venha errar, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá um like lá, se inscreva e que